Fala, meus amigos de uma galáxia muito distante. Como vocês viram, galera, hoje vamos reagir a um vídeo do PH Santos, mais um, falando sobre Star Wars, né? Porque parece, pelo título dele, ele escreveu Star Wars Já Era, que é uma coisa que nós, fãs, né? Os fãs raízes, e olha que eu nem sou o mais raiz, porque eu sou da época das prequels. Tem os fãs ainda antes de mim, né? Porque no último vídeo ele falou que nós aceitávamos Star Wars, o novo Star Wars, The Acolyte, Rey Skywalker, Obi-Wan não, a série do Obi-Wan que é uma merda também, mas o Luke, né, tem tentado matar o sobrinho dele, uma criança, pelas costas. Ou a gente aceita tudo isso, ou o choro é livre, falando que Star Wars era pro novo público. Novo público esse que cadê, né? Alguém tá vendo esse novo público querendo saber de Star Wars? Porque eu não tô vendo. E pelo visto as bilheterias estão mostrando isso, né? Andor. Cadê Andor? Por mais que a galera tá falando bem, cadê o novo público falando de Andor, né? Então será que ele fez esse vídeo pra se redimir? Porque eu sei que ele é um dos fãs igual a gente. Ele é um dos fãs antigos, né? Então vamos reagir a ele, meus amigos, porque eu tô muito ansioso e eu espero, PH, que você tenha refletido sobre o seu último vídeo, tá? Mas antes da gente começar, meus amigos, quero apresentar para vocês mais um canal Nerdola na área. Exatamente, perdemos o Rei Louco, certo? Perdemos o Rei Louco, ele foi para o lado negro da força, mas agora temos o Rei Nerdola, The King of the Power, né? Galera, o canal do Rei Nerdola traz assuntos nerdolásticos direto do caos organizado na internet. Lá você vai encontrar de tudo. Resenha de episódios, comentários afiados sobre cultura pop, reacts de trailer e das tretas mais quentes do YouTube e, claro, muita opinião sem medo do mimimi. Se você é do time que ama um bom universo compartilhado, teoria maluca, crítica sincera e zoeira com embasamento, esse é o canal que vai virar o seu novo vício. É um conteúdo nerd com opinião, personalidade e zero filtro, assim como eu, né, do jeito que vocês gostam. Então já chega se inscrevendo, deixa o like e bora embarcar nesse rolê nerdola raiz. Por aqui, tretar com argumentos faz parte do pacote. Então é isso, meus amigos. Chega lá já no último vídeo do Rei Nerdola e fala assim, ó, eu vim pelo Geek SP. Ou o Omni-Man, certo? E se você também tem um canal no YouTube, tem alguma rede social que você queira divulgar aqui no Geek SP, certo? Me chama lá no meu Instagram pessoal que aí a gente conversa, certo? Vai deixando seu joinha que você me ajuda bastante com o YouTube. Não se esqueça de se inscrever no canal para receber mais vídeos assim. E caso você não me conheça, meu nome é Carlos, seja muito bem-vindo ao Geek SP e bora começar. Depois dos episódios 7, 8 e 9, Star Wars passou a viver assim uma profunda crise de identidade. A franquia que chegou a... Sim, porque a Kathleen Kennedy ela não quer contar uma história de Star Wars, ela quer refazer Star Wars, ela quer ressignificar Star Wars, né, com aquele ego dela. Pautar a cultura pop por muito tempo foi perdendo essa capacidade. O episódio 8 ainda foi relevante nos assuntos, sobretudo por frustrar os fãs mais conservadores, portanto, em partes, uma pauta negativa. Sim, dos 3 filmes, galera, o que eu consigo mais ver valor é o episódio 8, tá? Mas calma. Eu acho ele, sim, mais negativo do que positivo. Então, o que fizeram com o Luke, apesar de na época, quando eu assisti, eu ter me emocionado, mas hoje, cabeça mais fria, sem o hype e tudo, realmente não gostei do que fizeram com o Luke, preferia ele ser um mestre ancião, foda, tipo, que não tivesse rendido ao lado sombrio, porque ele se rendeu ao lado sombrio, e não faz sentido nenhum, não faz sentido, ele agora adulto se render, tentar matar uma criança pelas costas, enfim. O Cassino também é uma merda, a morte do Snow eu não curti também, por mais que a cena é legal, mas eu tinha curiosidade, eu queria saber mais do Snow, tá ligado? É um personagem que me intrigou, queria saber mais dele. O começo do romance do Kylo Ren com a Rey, pelo amor de Deus, é péssimo, é nojento. Como que ela vai se apaixonar pelo cara que matou sua figura paterna no episódio anterior? Passou só uns dias e agora tá no WhatsApp mental com o cara. Ah, pelo amor de Deus, né, galera? Mas eu sempre... assim, uma coisa que eu gostei muito, que eu amei demais, galera, no episódio 8...
e eu queria que agora o Star Wars seguisse por esse caminho, é o fato da Rey, na época, não ser filha de ninguém. Porque nós já tivemos a saga dos Skywalkers, que é o quê? O sangue Skywalker, o que é o escolhido, né? Tinha muito negócio de família. E eu queria que o próximo protagonista, que talvez, se Deus colocar uma luz na Disney e falar, mano, faça um filme bom, abençoar esse filme do Ryan Gosling, abordasse a premissa do quê? De você não ser filho de ninguém. De que você não precisa vir de uma família de sangue de cavaleiro, de sangue do escolhido, de ser uma pessoa foda. Anime aborda muito isso, é uma das coisas que eu mais amo em anime, por mais que eu sei que é bem genérico, é bem batido, mas de você... Kung Fu Panda fala muito bem sobre isso no filme 3, o Kung Fu Panda. De tipo assim, não importa de onde você veio, não importa de quem você nasceu, o que importa na sua vida é o que você vai fazer a partir de agora, pra frente. Dane-se de onde você veio, dane-se quem te criou, dane-se como foi sua vida no passado. O que importa é agora, é o presente, né? Isso é muito foda, é muito lindo pra mim. Como que eu posso falar? Motiva bastante, tá ligado? Eu acho que os jovens também iam gostar de ver um negócio assim, motivador. E eu acho isso foda que fizeram com a Rey. Depois eles cagaram, né? Com o Rey Palpatine. Mas eu acho essa premissa muito boa e eu queria. Porque pra mim, eu não quero mais ver Escolhido. Escolhido é o Anakin e ponto, acabou. Já trouxe a força. Mas agora a força, teremos novos inimigos. Tá bom, o Escolhido é o Anakin, acabou. Faça outro que nem o Cal Kestis. Cal Kestis do jogo, ele não é o escolhido. E é o baita Jedi. Não precisa ser sempre o promissor, ou, né? Sabe? Então eu gostei muito. E pra mim a cena final do menininho escravo na vassoura, ouvindo a lenda de Luke Skywalker e depois, mano, puxando a vassoura com a força e olhando pra lua. Pra mim só essa cena, galera, tem tanto simbolismo. Olha o simbolismo factual, né? Um beijo pro André Alba. Mas representa tanta coisa ali nessa simples cena, tá ligado? Então eu consigo ter um carinho maior por esse filme. O 7, pra mim, eu entendo quem goste, não é um filme ruim, mas pra mim é um copia e cola, é um filme safado, é um filme que eu não dou crédito nenhum, é literalmente copia e cola do filme 4. E o 9 é criminoso, né? Eu acho que é o filme mais criminoso que já saiu nos cinemas. Ao ponto de juntar nerdolas e lacrolas têm a mesma opinião. É um crime aquele filme, né? Enfim. Com relação ao episódio 9, a dor de cotovelo do J.J. Abrams, bem, cadê o J.J. Abrams? Onde é que ele foi? E assim, galera, toda vez que eu bato no J.J. Abrams, vocês falam que vocês gostam dele. Mas eu fico feliz dele não tá fazendo nada. Eu fico feliz desse cara ter sido escorraçado. Porque, volta a dizer, o filme 9 é criminoso. Rey Palpatine, Rey Skywalker, naves imperiais com Estrela da Morte embutida. Mano, parece coisa de criança. Nós, quando éramos crianças, que a gente fundia os bonequinhos, né? Sabe, eu acho tão bobo. Clone do Palpatine eu sei que tinha nas histórias expandidas, mas também nunca gostei. Todos vocês já me mandaram HQs, eu já dei uma lida. Não gosto. Pra mim, trazer o Palpatine de qualquer forma, pra mim é preguiçoso. E pra mim, tira o peso do Anakin matando o Lord Sith. Sabe? Tira todo o peso do filme 6. Já era, Palpatine tem que morrer, acabou. Criminoso, então, trazer ele de volta. Tudo naquele filme é nojento, tudo é podre. O beijo da Rey no Kylo Ren, no meio de uma batalha, dá um beijo no cara, que cafona. Fora a Rey, porque esse filme é muito pra fazer a Rey se tornar o Luke, né, derrotando o Palpatine, ela fazendo unindo as forças de todos os Jedis. Cara, que gafona, cara, a voz de todo mundo. Ai, cara, patético. É patético. Então eu sei que ele fez filmes bons, vocês gostam dele, mas eu o odeio. Eu odeio o J.J. Abrams. O que aconteceu no episódio 9 fica no episódio 9.
mas talvez tenha sido uma das últimas grandes pautas de Star Wars aí na cultura pop. Nesse meio tempo tivemos o fracasso do... Ser pauta não significa que é bom, né? Batman vs Super-Homem também foi pauta durante anos e eu acho, mano, um lixo, galera. Filme do Han Solo, a partir daí, sei lá, a marca ela se dedicou... Olha o Han Solo aqui, né, galera? E assim... Quando eu era mais novo, me diz se vocês eram assim também. Eu sempre quis saber mais dos personagens que eu amo. Então, se eu fosse alguns anos atrás e você me falasse que ia ter um filme do Han Solo, eu ficaria feliz. Se tivesse um filme do Luke pós-filme 6, eu ficaria feliz. Hoje, já mais maduro e vendo que a Disney se tornou uma empresa onde só tem macaco lá dentro, só tem babuíno, eles não sabem fazer nada. Tem um monte de franquia bilionária e não sabe fazer nada com essas franquias. Hoje eu já nem quero saber, né? Hoje acho que a gente apanhou tanto já da Disney, nós fãs, que a gente sabe que eles podem trazer o filme do Darth Vader. Que assim, é impossível você errar com o Darth Vader. Eles vão errar. Assim como erraram com o Obi-Wan e o Darth Vader na série do Obi-Wan, sabe? Então, hoje eu fico com medo. Vai ter o filme do Luke. Puta, nem sei se eu quero. Prefiro algo novo, sabe? E deixa meus tesouros guardadinho ali, redondinho, 6 filmes. Mas, agora sendo um pouco sonhador, voltando a ser um pouco criança, talvez esse filme do Han Solo tivesse dado muito bem, muito bom, se ele tivesse sido feito por pessoas que gostavam da franquia. Um exemplo, eu acho que se esse filme tivesse sido feito pelo Dave Filoni e pelo... eu sempre esqueço o nome dele. O cara que era o motorista do Tony Stark na Marvel, que ele fez Mowgli. Enfim, eles são os dois diretores e criadores do Mandaloriano, primeira e segunda temporada. Esqueci o nome dele agora. Eles sim, se eles tivessem colocado o amor de Mandaloriano no filme do Han Solo, eu acho que teria dado muito bom. Porque o Mandaloriano e o Han Solo estão ali, né? É quase o mesmo personagem. Então, acho que teria dado bom, enfim. As séries de TV, e tirando o Mandalorian, que talvez tenha ganhado destaque por ser a primeira série, pela presença do Pedro Pascal, pelo carisma ali do Baby Yoda, o que veio depois foi uma sequência de altos e baixos. Para cada ano. O bom de Mandaloriano não é o Pedro Pascal, que ele não era ninguém também. Nem é ele, que ele fica de capacete. Nem o Baby Yoda. Eu acho que é um conjunto de coisas, sabe? É uma história que não tenta ser mais do que ela é, né? Redondinha, caçador de tesouro, mercenário, na verdade, fazendo missõezinhas da semana e tudo se juntando para um episódio final foda. Luta contra o Império, sabe? Redondinho, gostosinho. Tanto que na terceira temporada quis dar um passo maior que a perna e ficou aquela merda, né? Guerra de Mandaloriano tosca, Mandalor lá que eu achei zoado também, né? O Mandaloriano perdendo protagonismo para uma personagem que nem era a série dela. Que se deu 2 Boba Fett para trás. Star Wars não sabe o que quer ser. E ao não saber, acaba sendo nada. E pior, se autodestruindo aos poucos. Mas era o que você defendia, PH. Você não estava defendendo isso? Esses Star Wars estão saindo são Star Wars que não são para os fãs. Que você defendeu. São os Star Wars que é para o novo público. É para o público progressista atual. Né? É para o jovem, militante, felizinho. É para os não binários. E é isso que acontece. Perdeu, se descolou da essência. Porque vocês jornalistas, vocês influenciadores, grandes influenciadores, cometem o erro de achar que você fazer a série ou o filme para o público antigo o jovem não se assemelhar, sendo que na verdade é o contrário. As coisas antigas eram as coisas boas. E não sou eu que estou falando, é o mundo. O mundo tá pedindo. Olha a novela da Globo, mesmo sendo remakes, flopando uma atrás da outra, porque pega um antigo, que nem tá acontecendo com a não sei o que, Hotman lá, e tá subvertendo, atualizando, porque atualizando é o quê? Colocando militância, colocando o novo mundo, que é um mundo que é só é na bolha do Twitter esse mundo. Não se reflete ao mundo real. Não à toa. Olha o sucesso que foi o episódio 3 que foi relançado no cinema.
Tenho certeza absoluta, que muitos pais, irmãos mais velhos, tios, tias, mães, levaram os seus filhos, os seus sobrinhos ou amigos que não conheciam a franquia. Por quê? Porque o antigo era a essência, o antigo era o bom, tá? Esse novo Star Wars aí, Disneyficado, ninguém consegue se apegar. Só os fãs retardados que gostaram de The Acolyte, né? Porque pra mim, você gostar de uma série que transforma os Jedi em fascistas, policiais que roubam crianças, um mais burro que o outro, um mais perdedor que o outro, tudo sojado, bruxas criando uma criança da força, tipo assim, é um escolhido, né? Uma criança gerada da força. Elas literalmente conseguem fazer a mesma coisa que a força, que é algo místico. Sabe, é tão podre, é tão criminoso, é tão nojento, tendo o Sith pelado tomando banho. Sabe? Não dá. Acaba ofuscando o que de bom ainda acontece nesse meio tempo, como a melhor coisa desde então, desde Rogue One, que no caso é Andor. Série que deveria ser um triunfo absurdo, mas está soterrada pelos muitos baixos que a franquia acumulou aí nesses últimos anos. É uma coisa que nós fãs vemos falando há 4, 5, 6, 7, 8 anos, PH. E que você, Omelete, a grande mídia, né, que tem um microfone, nunca ouvem a gente. Né, que nem o João Jedi. Star Wars não é de vocês. Aceitem The Acolyte. Pelo amor de Deus, né? Tá aí, ó. Tá aí. Quando o grande público, quer dizer, os grandes fãs deixam de assistir, é flop. Agora, se os fãs tivessem abraçado Andor, porque eu tenho certeza que muita gente, assim como eu, perdeu a vontade. Mesmo outros fãs falando que é bom, eu não tenho vontade, eu tenho zero vontade de assistir. Skeleton Crew falaram pra mim que é legal, eu tô com zero vontade, eu tô com um ranço de Star Wars. Eu tô, assim como muitos fãs estão fazendo, e eu os admiro, eu não posso fazer isso por causa do canal, mas é fazendo protesto. Não vou mais dar dinheiro pra Disney, não vou mais assinar o Disney Plus, não vou mais comprar nada. Cara, eu admiro muito quem tá fazendo isso. Porque é isso. Essas franquias, infelizmente, estão sequestradas por roteiristas, diretores, CEOs, vagabundos que não querem agradar os fãs, mas querem refazer a obra aos moldes da opinião política deles, né? Pouco se fala de Andor, pouco Andor pauta a cultura pop. Quem assiste Andor, meu Deus do céu, somos poucos, Andor, vamos supor que não tivesse sido feito o filme 789, só tivesse sido feito Rogue One. Se Andor saísse naquela época que Star Wars era a maior franquia do mundo, isso daqui eu não duvido ter o mesmo hype que Game of Thrones teve. Tá ligado? Porque é uma série adulta, é uma série que tem história pra contar, pelo menos todo mundo que tá assistindo, que eu confio, tá amando. Só que agora saiu que Star Wars tá em baixa. É que nem Demolidor. Por mais que eu não gostei de Demolidor, se ele tivesse saído pós-Ultimato, quando a Marvel ainda tinha crédito, teria sido sucesso. Mas hoje não, o grande público vê o selinho da Marvel lá vermelho. Ixi, Lucasfilm então ninguém mais nem sabe o que é Lucasfilm, né? Os pouquíssimos. Sendo assim, mesmo quando acerta, Star Wars não consegue capitalizar esse acerto. Olha onde essa franquia chegou. E muito disso é porque não tem coragem de apostar no acerto, tanto quanto tem de ficar testando algo novo que já nasce fadado ao cansaço. Star Wars, em vez de pautar, é mais pautado pela cultura pop. E veja que eu falei cansaço, tá? Eu não falei fracasso. É diferente. Porque eu acho que essa é a palavra que mais se encaixa hoje em dia com Star Wars. Cansaço. Mano, enfim. Volta e meia, George Lucas surge aí na mídia para lembrar que Star Wars sempre foi para crianças. Beleza, vai. No entanto, nem esse público parece mais... Mas isso é um erro que ele comete, porque essa galera de Hollywood acha que porque é para criança tem que ser retardado. É para criança idiota. E não. É para criança débil mental. Não. Cara, quantas coisas eu e você assistimos na nossa infância
que era pra nós crianças, e hoje você adulto assistir e fala, caralho, como era foda. Esses dias mesmo, galera, eu tava vendo uns cortes, eu queria até trazer um vídeo desse, tá? Sobre Corcunda de Notre Dame, o desenho da Disney. Malandro, eu comecei a ver os cortes do desenho, eu falei, cara, como que isso daí saiu pra criança? Cheio de mensagens subliminares, mas nada militante, nada dessas coisas, fazendo altas críticas à sociedade, muito bem contado, com um roteiro, cara, nossa, lindo, assim, foda. E era pra criança. E fez sucesso na época. Pocahontas. Pra criança, cara. Se você ouvir as músicas de Pocahontas aí, você fala, caralho, quem escreveu isso daí é um poeta, pô. Então, essa mania que, pra mim, é coisa de diretor, roteirista vagabundo. De achar que é pra criança, então eu faço de qualquer jeito, é pra criança, então foda-se. Sendo que não, cara. Não é porque é pra criança que é pra ser idiota, que é pra ser infantil. Né? É que nem quando eles fazem assim, não é pra adulto. Aí você vai ver a história, é uma merda, só que tem sangue. Ah, nossa, muito adulto, hein? Meu Deus. Se em vez de colocar roteiros elaborados, conversar sobre pautas sensíveis da sociedade, fazer as pessoas refletirem, pra mim isso é um filme mais 18. Não só ter sangue. Dê mais à franquia, aos apelos da franquia. Ele fala isso porque o jeito de tornar Star Wars longevo sempre foi apostar nesse público ali depois do episódio 5. Como bem conta a série Brinquedos que Marcaram a Época, dentre outras coisas, Star Wars foi tudo o que foi porque vendeu o brinquedo desde o começo. Mas veja bem, The Acolyte e Skeleton Crew são duas séries simples. Acolyte é terrível, beleza, mas enfim, são ambas... agora é terrível, né? Séries simples para o público infantil e incapazes de capturar a atenção desse público. Acolyte foi cancelada, Skeleton Crew tá por aí. Ao mesmo tempo, Andor, que aposta numa abordagem adulta, também fala em criar uma fricção cultural, uma identidade, um rosto para Star Wars. A turma que assiste esse seriado é quase um conclave, né? Alguns escolhidos que ficam ali, meio que as 7 chaves conversando sobre Andor. Pra você ver como Star Wars tá na sarjeta. Virou uma franquia hoje irrelevante pra cultura pop. Irrelevante. Game of Thrones, que é uma série que veio anos depois, e é uma série, não é nem um filmes, tem muito mais relevância hoje na cultura pop do que Star Wars. Cara, pensar que Star Wars, antigamente, o Samuel Jackson, que já era o ator de Pulp Fiction, já era um ator foda, ele pediu pra participar de Star Wars, nem que ele fosse um Stormtrooper. Hoje, a atriz que ganhou o Oscar foi chamada pra Star Wars e recusou. Provavelmente um salário milionário. Por quê? Você é louco, acabei de ganhar o Oscar, você acha que eu vou fazer essa merda? Você acha que eu vou me queimar? Fala o último sucesso de Star Wars aí, não tem. Por mais que os filmes foram bons sim, mas é porque o nome é muito grande. Mas é tudo odiado. Então assim, olha o caos, olha o crime que é a Kathleen Kennedy, cara. E aí eu te pergunto, eu sei que essa pergunta que a gente sempre se faz, como é que essa porta ainda tá empregada, cara? Como é que essa inútil... Mano, pelo amor de Deus, essa chimpanzé ainda é CEO da Lucasfilm. A mulher coleciona fracassos. E não adianta vir... Ai, Carlos, mas ela fez muito filme de sucesso. Não, ela era uma produtora ali, filho. Ia pegar cafezinho pro Steven Spielberg. Ah, porque falam como se ela tivesse... Ela que fez Jurassic Park. Para, é mais uma das produtoras, dos inúmeros produtores que tinha... Mano, ela coleciona fracasso. Como que essa desengonçada tá lá ainda? Ai, a força é feminina. Mano, olha que chimpanzé, que macaco, que primata. Sendo que a força é algo que não tem sexo. A força não é nada. A força é algo místico. É algo que nós, seres humanos, não compreendemos. Assim como a fé, assim como a religião. Ai, não. A militante tem que falar, ai, a força é feminina, como se fosse um ser feminino. Ai, cara, ela é ridícula, essa mulher, ridícula. E vocês, PH, passaram muito pano pra ela todos esses anos, cara. E aí, quem se opunha contra,
é machista, homofóbico, racista, porque não podia criticar nada Star Wars. Aí hoje, isso que eu acho engraçado, hoje que passou o hype, e hoje que já é um consenso, que é tudo uma merda, aí hoje eu vejo você, o Omelete, outros influenciadores grandes, realmente é ruim. Mas na hora que tava no hype, na hora que o filme tava saindo, nossa, era uma belezura. Meu Deus, I Love Rey, melhor protagonista de Star Wars. Uau, Kylo Ren foda, se bobear, mano, pode ser o próximo Darth Vader. Quantas vezes eu vi vocês bostejando assim, cara? E aí agora que é um conselho, agora que não dá pra passar pano, é que nem os outros influenciadores que durante a fase 4 e 5 da Marvel, nossa, muito louco, que é o Pipoquiranquim. Eu convido vocês a reassistir a resenha deles de She-Hulk. Aquele Daniel Lopes passando mó pano, cara, mó pano nojento pra She-Hulk. Aí hoje, realmente a série não era tão boa assim. Passou o hype, né? A propósito, a Disney não tá chamando mais eles pra cabine de imprensa, né? Aí agora dá pra meter o pau, né? Agora dá pra falar que não é tão legal assim, né? Pelo amor de Deus, cara. Pelo amor de Deus. Ainda bem que a máscara dos grandes influenciadores, dos jornalistas, dos portais, hoje, verdade, hoje, assim como Star Wars, tá na lama, tá no lixo. Mano, quando eu vejo vocês elogiando alguma coisa, eu já sei que é uma merda. Quando eu vejo vocês odiando, eu já vou, deve ser top. Né? Enfim, mano. Cara, desculpa eu ter perdido a linha e ter me alongado. É que Star Wars, galera, é uma das minhas maiores paixões do mundo. E ver o que ela se tornou hoje, que ela não é nada. Ela não é nada. Cara, me enche de raiva, cara. Star Wars, que já foi um fenômeno capaz de renovar geração após geração, nem isso mais consegue ser. E o limbo, meus amigos, esse limbo onde Star Wars se encontra... E por que não consegue pegar? Porque eu te falei no outro vídeo. Uma, histórias merda, lixo. E outra, porque não está mirando nos fãs. Fica com essa ideia imbecil, essa ideia idiota. Ai, queremos novos fãs. Como se o novo fã acordasse... hoje eu vou assistir uma franquia que eu nunca ouvi falar na vida, chamada Star Wars. Não. Quem vai apresentar Star Wars pra ele é o fã antigo. Vamos supor que o episódio 3 fosse um filme novo de Star Wars, com a mesma qualidade. Nós estaríamos divulgando esse filme. Eu estaria aqui falando pra galera assistir, ia postar no meu Instagram, e todos os fãs iam fazer isso. Ia fazer o filme bater bilhão. Entendeu? Vai ficar com essa ideia de jumento. Não, eu não vou fazer pros fãs, não. Vou fazer pra uma galera que nem sabe que existe. É o pior dos lugares quando a gente fala em indústria cultural e em cultura pop. Tem esse livro aqui, ó, Hitmakers, Como Nascem as Tendências. O Derek Thompson, ele analisa como uma música, como um filme, enfim, como algo se torna eterno e várias vezes multiplicado. O link para comprar esse livro, inclusive, está na descrição, caso você queira me dar um cascalho ali, né, da Amazon. Eu gosto que o PH, ele é um cara super, mega inteligente, isso eu não vou tirar dele jamais, um cara bem culto, né, lê bastante livro, você vê no próprio vocabulário dele. Mas às vezes eu acho que essas pessoas, galera, que são muito cultas, muito inteligentes, assim como cientistas, né? Que nem o Sacani fala muito disso, que a galera dos estudos, né? A galera da faculdade e tal, elas ficam tanto na bolha delas, no quarto, só lendo, e elas se fecham pra realidade, pras ruas, pro povo, tá ligado? Então eu vejo que ele fala, não só ele, João Jedi, Norton e tal, eles falam de Star Wars assim, não estamos entendendo o que está acontecendo, bababá. Tendências, sendo que, cara, Star Wars é simples. É simples, é uma história simples. Herói, vilão, lado da luz, lado negro, virtudes, né? Prova disso, prova do que eu estou falando, são os jogos do Callcasts.
Ali é o Jedi, é a essência de Star Wars. Tem o lado sombrio bem descrito, o lado da luz bem descrito, e é isso, é um embate, não tem muito, não sabe, não é nada difícil. Tanto que o Cal Kestis, o jogo 1 e o jogo 2, vai vir agora o terceiro para fechar a trilogia. Se fosse replicado no cinema, era sucesso, era bilhão. O Cal Kestis é o protagonista que todos nós queríamos. Um Jedi como que eu posso falar? Que valoriza a Ordem Jedi contra um Sith e ponto. Aí pode até colocar um fanservice ali do Darth Vader, que é sempre bem-vindo, né? E só, cara, não precisa de muito, sabe? É isso que eu falo, esses estudiosos, eles ficam muito... Ai, como será? Ai, meu Deus, ai, por quê? Ai... Cara, só faz uma história, uma jornada do herói. Coloca um herói com valores, um herói fazendo a trajetória do herói. Não precisa de muito, tá ligado? Mas uma coisa que o Derek Thompson faz aqui é mostrar como os hits ajudam a pensar a criação de conteúdo para as redes. No final das contas, o que o Thompson percebe é que o que gera emoção é o que engaja. Se não gera emoção, não engaja. Positiva ou negativa, estou falando de emoção. Mas isso é arte, né? Como você falou, música, desenho, tudo. A arte, ela é feita para gerar emoção. Pode gerar raiva, pode gerar felicidade, chorar, se emocionar, mas tudo é emoção. E se não há engajamento, por consequência, não tem... E essa é a minha crítica a Capitão América 4, que eu falei pra vocês, que é um filme, é zero emoção. Você não sente nada, você não sente nem felicidade, nem tristeza, nem nada, você não sente nada, você fica sentado assim na cadeira, ó. Não tem nada, ele é tão picotado, ele é tão não querendo ir pra nenhum lado, que não tem nada ali. Clique. Quando a gente vai pro cinema, se não tem engajamento, ninguém vai ver. Por isso que tanta gente hoje aposta na emoção, seja ela qual for, tá? E vamos lá, qual é a emoção que Star Wars tem gerado hoje em dia? Porque se ele é bom... Decepção. Uma merda. Desfazendo os valores que a franquia sempre pregou, como família, né? Um lixo, uma merda, raiva. É isso que gera. Não brilha. Porque são feitos por pessoas que, novamente, não querem propagar os valores da história de Star Wars, mas sim querem reescrever Star Wars à sua própria petulância. Não, pra mim Star Wars deveria ser isso. E não o que foi Star Wars, sabe? Se é ruim, não incomoda. Star Wars parece aquele usuário das redes sociais que tem 10 seguidores e fica falando assim pra absolutamente ninguém. Star Wars, Andor agora na verdade, teria sido um sucesso se o cinema tivesse fazendo sucesso. Porque, agora talvez eu seja meio polêmico, galera, eu sei que vocês gostam de Andor, mas Andor, ele é Star Wars e não é. Tipo assim, ele não funciona sozinho. Porque Star Wars, no fundo, assim, sendo bem chulo, é Jedi e Sith, é sabres de luz, é a força. Andor é muito bem-vindo se estivéssemos tendo um filme no cinema foda, de Jedi, tá ligado? Que traria Star Wars de volta aos holofotes, e aí Andor seria não é um spin-off, mas assim como ela é uma série de Star Wars que não se propõe a ser a história dos Jedi, a Grande Guerra, mas sim o que acontece no subúrbio, mais embaixo, nas pessoas normais, que é mega interessante. Mas ela não funciona se lá em cima não tiver dando certo. Eu acho que muito isso também é os filmes da Marvel. Não adianta vir ficar trazendo sériezinha se o grande plot, que é os heróis cabeça de chave, tá tudo errado, né? Não sei se eu fui claro. Só consome. Falta a Star Wars hoje em dia, né? O tal do efeito algo que é verdade, o J.J. Abrams tentou fazer lá no episódio 9,
e falhou miseravelmente. Porque o efeito, aquela surpresa boa que faz você entender a história sob uma ótica completamente diferente, no episódio 9, ele fez do jeito mais tosco possível, desvalorizar os feitos da heroína e transformar o vilão em herói sem nenhuma complexidade nessa virada. Diferente do episódio 5, cujo efeito, o Luke, eu sou seu pai, digamos assim, né, reverbera até hoje porque gerou uma jornada onde se o filho mata o pai seria impactante, se o pai matasse o filho também, se o filho virasse para o lado do pai seria surpreendente, se o pai se redimisse e salvasse o filho, como a gente viu, é emocionante. J.J. Abrams... Então, mas você vê o PH, não é difícil fazer isso. Mandaloriano, cara, isso daí pra mim, mano, eu juro que eu chorei, galera. Mandaloriano, o final da segunda temporada, eles tudo preso numa cabine, um exército de robô, demolindo a porta. Mano, olha isso, galera, pelo amor de Deus, aqui se fosse no cinema, o cinema ia explodir. Eles com medo, eles olham no computador, uma nave se aproximando. Puta que pariu. Chega a nave lá, como que chama? Eu não lembro o nome da nave. Chega a navezinha, desce um cara, puta. Você viu, não precisa de muito. E é uma cena, né? Que se fosse no cinema. Imagina o filme do Cal Kestis acontecendo isso. Ele sendo salvo pelo fucking Luke. Aí me mostra o cara com o capuz, a mão biônica, sabre verde, matando os robôs que até então eram impossíveis de serem derrotados, com uma facilidade como se fossem de papel. E aí ele me chega depois, tira Luke Skywalker, aí aparece o R2-D2. Cinema! Você vê, não precisa de muito. Uma coisa que anime faz muito bem é chegada de personagens que nós amamos. Guerra Infinita, a chegada do Thor. É unânime, que é a melhor chegada do MCU. Foda! Quantas vezes eu já reassisti no YouTube? Então você vê, não precisa ser Star Wars agora que os diretores são assim, né? Não, eu quero dar uma nova perspectiva. Eu quero que Star Wars agora... Cara, Star Wars é uma história simples. O que faz Star Wars ser foda são os seus valores. Cara, pra você ser um Jedi, para pra pensar quantos valores a pessoa, o ser, tem que ter, cara. Quantas coisas ele tem que abrir mão em prol de se tornar um cavaleiro da paz. Porra, cara. E aí, outra coisa que eu acho brilhante, como você pode ser seduzido pelo lado sombrio, que são o quê? Os defeitos que nós, público, temos. Arrogância, soberba, inveja, ganância. Tá ligado? Tudo isso te leva pro lado sombrio. Cara, você viu? É simples. Chega a ser infantil, de simplicidade. Só que é tão bem feito porque Star Wars não queria ser mais do que é. Não queria ser um ultimato. Ou não queria ser... Não, eu quero dar uma nova visão. Não, uma historinha do bem contra o mal. Só que nela é como se fosse uma comida. Simples. É o bem contra o mal. Só que os ingredientes são os valores. Porra, cara. É isso Star Wars. Coloca personagens emblemáticos. Um ótimo vilão. E a chegada triunfante de alguém que nós amamos. Acabou. Assim como o Rogue One, a chegada do Darth Vader. Sei lá, aquilo ali é cinema. Né? Os carinha tentando abrir a nave. Aí de repente o silêncio. O silêncio, como que falam? O silêncio premede a queda. Não, falei merda. Aí eles assim, ó. Aí quando eles viram... Caralho, foda, porra! Não precisa ser um gênio, tá ligado? Mano, é que nem no jogo. No jogo do Cal Kestis. Vou dar spoiler, tá, galera? O jogo já tem uns 8 anos já. Você luta com o último vilão. Aí você derrota a... Esqueci o nome agora do que eles são lá. Você derrota a menina. De repente ela tá falando assim com você, aí ela começa, mano. Aí você só ouve. Mano, tá o Darth Vader lá em cima. Você vai, caralho!
Filha da puta! Se isso é num cinema, você é louco, eu jogo pipoca no cara do lado, eu beijo a pessoa na boca, eu falo, caralho, olha isso, é simples, tá ligado? Eu tenho certeza que eu, sendo um ignorante, você que tá do outro lado, fã de Star Wars, nós conseguiríamos, não tô falando que é fácil fazer um roteiro, não é isso, mas se a gente chegasse pra um roteirista e falasse, ó, roteiriza isso daqui, só que vai ter que ter isso, faz aí. É sucesso, cara. Enfim, desculpa me alongar. Ele quis criar o seu efeito ahá, mas se esqueceu de um detalhe. Ele já tinha matado o pai do Kylo Ren lá no episódio 7. A transição já tinha sido feita. Nada seria mais potente do que aquilo para aquele personagem. O ahá do Rian Johnson lá no episódio 8, goste você ou não da desconstrução do Luke, pelo menos trouxe emoções, boas ou ruins, mas emoções. É um fato. Pra mim, excelentes. No episódio... eu não curti. Eu entendo, tal, aí depois trouxe ele fodão, mas eu queria que ele já tivesse sido fodão desde o começo, sabe? Como o mestre do Shiryu, sabe? Como um mestre foda mesmo, sabe? Mestre Kami, um mestre foda, com valores. Episódio 9, o que a gente viu ali foi uma patetice, uma grande vergonha alheia. E a partir disso, desencadeou um enorme não me importo, né? Com tudo que Star Wars aí foi fazendo. Colocou Star Wars num vórtice autodestrutivo que ele se encontra até hoje. Como também mostra que esse livro, o Hitmakers, e inclusive ele fala sobre o próprio Star Wars é uma salada onde cada estudioso via uma referência. Lawrence da Arábia, James Bond, A Fortaleza Escondida, um pouco de sci-fi, um pouco de aventura, um pouco de quadrinhos, um rescaldo da religião oriental, uma expressão dramática da jornada do herói de Joseph Campbell. E aqui eu abro aspas. Boa. O produto final foi uma compilação original. São todas as coisas grandiosas reunidas, disse Lucas certa vez. Não é como um sorvete qualquer, mas sim um sundae muito grande, completou o autor. E a verdade é que a gente adorou esse sorvete por muito tempo. Só que na hora desse sorvete virar mais do que uma sobremesa, é que seria a partir do momento que foi comprado pela Disney? Então, aí que tá o problema. Ele não tem que ser mais do que ele é. Sabe, esse é o grande problema de Hollywood hoje. A Marvel, um exemplo. Todos os filmes precisa ser a destruição de Nova York. Precisa estar tudo em perigo. Nossa, precisa ser o caos do mundo. Não só a Marvel, todos os filmes de Hollywood, né? Não, tudo é o raio azul que vai acabar com a Terra. Aí você vê um filme mais simplório, como Guardiões da Galáxia 3. Não, é pra lutar contra um cientista louco que se acha Deus. Só isso. Não é tipo, nossa, a Terra está em perigo, milhões de pessoas vão morrer, não. É contra um lunático. Só uma historinha, sabe, redondinha. Star Wars tinha que ser isso. Se bem que o Dark Sidious era o dono da galáxia, né? Mas, cara, peraí que eu preciso ir no banheiro. Ele perdeu o gosto. Não tinha personalidade. E aí? O autor aqui faz uma reflexão que eu trago para esse assunto que eu estou trazendo. Star Wars foi o hit do século porque não era parecido com nada que havia sido feito antes, ou ficou popular porque em seu âmago, na sua essência, foi a soma de 1000 histórias? E aí eu pego. Foi porque foi a soma de 1000 histórias. Como, volto a dizer, faz sucesso até hoje. Senão o jogo não estaria fazendo sucesso, porque o jogo é Star Wars na sua essência. Senão o filme 3 agora não estaria fazendo sucesso. Tudo bem que foi os fãs que foram assistir, mas é isso, é o básico. Pergunto para localizar aqui esse assunto nessa questão que eu estou trazendo. O que é Star Wars hoje? Que história ele conta? Hoje, Star Wars é uma história que quer desfazer as histórias originais. Então, assim como a Rey, pode ver, tudo que a Rey faz era coisa do Luke. Ela, que nem o filme solo dela agora, que vai ser dela erguer a nova escola Jedi, né? A nova ordem Jedi. Isso era coisa do Luke. Derrotar o Palpatine, coisa do Luke. Ser a pessoa que vai trazer paz da Terra no universo, é coisa do Luke. Então é tipo, hoje Star Wars, PH, é a arrogância de uma CEO que nunca criou nada de bom na vida, uma incompetente, uma chimpanzé que nunca fez nada, querendo pegar a história de outra pessoa, só que refazer para falar que é dela. Não, esse é o meu Star Wars.
Star Wars é isso, na verdade. Agora Star Wars é isso. E os fãs não compraram. Então hoje Star Wars é uma franquia que quer se retroeliminar. O que a gente está falando quando a gente fala sobre Star Wars? Você consegue responder isso? Você lembra daquele... Como chama aquele dragão, galera, que fica comendo a própria cauda? Hoje Star Wars é isso. Quer desfazer tudo que o antigo fez. Só que o antigo que era o bom. Aí que tá, né? Nossa, cara, eu odeio o Kylo Ren. Odeio o Kylo Ren, galera. Odeio o Kylo Ren. Odeio. Sei que a galera gosta dele. Eu odeio ele, mano. 25, a franquia não lançou um filme nos cinemas. Portanto, não escolheu uma história pra contar desde então. Escolheu várias ali nas séries, mas nenhuma teve realmente uma fricção relevante. Os diversos projetos anunciados, quase todos acabaram cancelados, adiados ou deixados na incerteza. O projeto que mais pegou a... E como a CEO não foi mandado embora, né? Termos de cinema foi o Mandalorian e Grogu, mas assim, não é uma nova história. É reciclagem do único grande sucesso recente da franquia que furou a bolha, porque Andor é sucesso, mas não furou a bolha. Recentemente eu tive nos parques da Disney, né? Eu tive na seção de Star Wars, nas lojas, enfim. E olhando atentamente, Star Wars virou Baby Yoda. Sejamos realistas. O Mandaloriano, depois de uma excelente primeira temporada e uma boa segunda temporada, já começou a mostrar sinais de cansaço, de desgaste, sobretudo... Não. Por que você tá com essa falsa impressão? Porque a terceira temporada não é igual a primeira e a segunda. Eram histórias fechadas de um como que fala? De um mercenário que caça recompensas. Esqueci como que fala isso. Historinhas fechadas e no final tinha um vilão que juntaria todas as historinhas fechadas, as histórias da semana. Era isso. Sem mais, sem menos. O que fizeram na terceira? Uma guerra Mandaloriano. Isso, mano, guerra Mandaloriano tem que ser coisa de filme. Pra ser o orçamento precisa ser coisa de filme. Aí o maior exército que lutava contra os Jedi, apanhando de uns piratinha meia boca. Tá ligado? Pelo amor de Deus. O protagonista que todo mundo ama, os dois, Grogu e Mandaloriano, escanteados pra colocar uma protagonista mulher nova aqui. Quem conhece é quem assistiu as animações, mas o grande público. Você falou, mano, que porra é essa? Quem que é essa porra aí, caralho? Tô assistindo Mandaloriano, tô assistindo essa Bo-Katan. Eu sei, ela é da hora, eu gostei dela também. Mas você entendeu o que eu quis dizer. Escantearam, é a mesma coisa que você foi assistir o Batman, aí escanteiam o Batman pra deixar a Batgirl lá, só porra. E não anunciam, isso que é o pior, não anunciam, te vendem como se fosse a série do Batman. Então não, a terceira temporada não tem nada de Mandaloriano lá, nada. Foi totalmente a história de uma personagem jogada e foda-se. Tanto que teve episódio do Luke no meio, episódio do... Acho que é só do Luke, não lembro se tem do Boba Fett também. Tipo, jogada ali. Uma série lixo, série merda. Então não está cansado o Mandaloriano e Grogu. Não está cansado. É que a última temporada quiseram reescrever a própria série. Tudo por agarrar-se demais ao Grogu de forma cada vez mais artificial e cada vez mais desesperada. Vem comigo, você que ama a fofura do Grogu. Você realmente está preocupado ou preocupada com o futuro de Mandalore? Sério? Aí que tá. É a terceira... Exatamente, concordo com você. É o plot da terceira temporada. Ninguém liga. Assim, todo mundo ia ligar se fosse um filme. Vamos contar um filme sobre a guerra dos Mandalorianos e a reconstrução de Mandalore. Top. Aí você tá sendo honesto com o seu público. Sim, aí queremos ver. Agora, do jeito que foi feito de uma forma porca, nojenta, jogada, onde o Mandaloriano dá o sabre negro, dá pra ela, sendo que tem toda uma premissa de você ter que conquistar o sabre. Só que foi feito um porco, nojento. Aí ficou essa merda mesmo. Aí ninguém quer saber de Mandalore. Foda-se. Foi feito de jeito porco. Me diz aí, vai. Ou é só com o símbolo desse fofinho, desse bonequinho fofurinha? Mandaloriano nunca conseguiu se expandir de fato como se esperava, porque tá preso à jornada daquele negocinho. Mas também acho que nem tem que ser. Aí que tá, PH. Para de querer. Vocês, a grande mídia, fica com o Norton que fica com essa merda.
Ah, eu quero que expande, não adianta ficar expandindo o universo, isso é uma merda! Isso é um lixo, porra! Para de querer, eu quero o Norton. Não, eu quero ver filme de corrida de Star Wars. Eu quero ver filme de não sei o que de Star Wars. Ninguém quer saber. Ninguém quer saber. A gente vai querer saber. Eu quero ver uma série de pilotos de nave se a gente estiver tendo os Jedi sendo bem feitos. Se a linha principal estiver sendo bem feita. Se não tiver, eu quero que se foda. Eu quero que se foda o taxista Star Wars, o corredor Star Wars. Vocês ficam com essa mania, cara. Eu odeio isso nos fãs de Star Wars. Quero que expande o universo. Pra que ficar expandindo se nada tá funcionando? Volta pra base. Volta a falar dos Jedi, dos Siths, da guerra entre eles. Depois, tá dando certo. Voltou a fazer bilhão, pronto. Agora a gente pode fazer uma série de um mercenário. Faz uma série de um piloto no meio da guerra. Aí sim. Para com essa porra de querer que tudo... Ai não, Mandaloriano tinha que expandir porra nenhuma. Mandaloriano funcionava por quê? Porque era uma série fechadinha de um mercenário, ponto, um cowboy do espaço, só isso. Não tem que ser, nossa, meu Deus, ele salvou a galáxia. Porra, cara, é difícil entender. E depois são vocês, influenciadores, que ficam falando assim, o povo... Como que eles falam? A galera não aceita as coisas novas de Star Wars. Lógico, tá tudo uma merda, porra. Tá tudo um lixo. Porra, sabre de luz era uma dos brinquedos mais queridos pelas crianças. Hoje a criança nem sabe o que é sabre de luz, pô. Que vende muito chaveiro. Apostar só nisso. É montar um time que fecha a casinha pra ganhar de 1-0. Dá pra ganhar. Dá pra resolver um jogo. Às vezes dá até pra ganhar campeonato. Mas se ganhar o campeonato, dificilmente vai continuar jogando desse jeito por muito tempo. Porque ninguém quer isso. Então não, a solução de Star Wars... Que nem eu odeio. Mano, quando o João Jedi abre a porra da boca, o cara que caga pela boca, ele e o Norton. Eu tô cansado de história de Jedi. Então vai embora, caralho. Sai da franquia, porra. É a mesma coisa que eu vou assistir Dragon Ball Z. Eu tô cansado de Saiyajin. Porra, mas é a premissa base do bagulho. Não aguento mais ver Jedi. Caralho, mano, tem que ser muito energúmeno, cara, pra falar um crime desse. Nossa, vou assistir Naruto. Tô cansado de ninja. Caralho, porra, a história de ninja, caralho. Desculpa o palavrão, galera, que eu me exalto, porque a maioria dos influenciadores de Star Wars são também um bando de chimpanzé, um bando de macacos, cara, não entende o que eles amam. Puta que pariu. Outro dia tava um deles aí falando, podia fazer um filme de um piloto de Star Wars. Quem quer saber dessa merda? Quem quer saber de um piloto de Star Wars? Sendo que a gente não tem os Jedis. Precisa ter filme de Jedi e Sith. Essa é a principal lore de Star Wars. Depois que tivermos um filme desse dando certo, uma trilogia nova, não precisa nem ser trilogia, mas novos filmes que estão fazendo sucesso, aí a gente faz spin-off. Agora os caras querem que não tenha os filmes principais, não tenha Jedi, e vivem de spin-off pra ficar expandindo. Porque eles querem saber até o que o taxista faz. Não, eu quero saber o que o feirante de Naboo faz. Não, eu quero saber o que o pescador faz. Tem que expandir o universo, expande. Cara, pelo amor de Deus, cara. Nossa, eu tenho um ódio disso, cara. Não é o Baby Yoda. Isso daí é coisa só pra acionista ver. Daqui a pouco cansa, gera enfado e o assunto será o mesmo. O que nos leva a outra questão. Será então que faz uma série sobre o que o técnico de geladeira faz em Naboo. Como que era ele arrumando a geladeira da Padmé. Porque eu quero que expande, eu quero saber o que cada serzinho faz nesse universo. Nossa, cara, que preguiça desses caras, mano. Que preguiça desses caras, velho. A ascensão recente de Dave Filoni, grandemente por trás de Star Wars, é realmente a resposta para o futuro dessa franquia? Eu tenho minhas reservas também com relação a isso, e eu sei que serei destoante do senso comum que diz que é Vader no céu e Filoni na terra. As excelentes guerras... Eu também sou meio contra, A galera tá... Eu era assim também, tá?
depois de Mandaloriano. Mas aí veio a Ahsoka, ele também, né, dá umas declaraçãozinhas, né? Então, assim, acho ele bom de tudo que sai. Tipo, se comparar a Ahsoka com os filmes 7, 8, 9 é melhor do que todos. Tenho respeito pelo Anakin, né? Diferente da Acolyte. Então, assim, pelo menos o que ele faz é mediano pra cima. Clônicas e principalmente Rebels, séries que... Fora as animações que eu não assisti, mas todo mundo ama. Alçaram o nome do criador Dave Filoni ao patamar de principal mente criativa da atualidade da franquia, acabaram restritas a um público pequeno, formado por fãs mais aficionados que vão consumir tudo de Star Wars, quer queira, quer não. Que é os não vi já amei. Que é o Norton, é o João Jedi. Que pode sair o que for de Star Wars que eles vão estar passando pano. Vão estar achando lindo. E se nós reclamarmos, já sabe, né? Nós temos algum problema. A série Ahsoka, que contou ali com um olhar muito próximo do Filoni e trouxe personagens muito queridos como Ahsoka Tano, Sabine Wren, Ezra Bridger, todos nascidos das animações, foi recebida com muito entusiasmo pelos fãs e só. A gente está falando aqui talvez dos personagens mais bem desenvolvidos desse novo Star Wars. Mas ainda assim, Ahsoka, vamos lá, a série Ahsoka realmente causou tanto impacto? Foi uma série pra... Mano, a chegada do Anakin foi foda. Foi foda. Eu me emocionei com a volta do Anakin. Mas aí que tá, PH. O problema é que a Ahsoka chega a ser bom, mas mediano. Não é algo que vai furar a bolha, entendeu? Pra furar a bolha, eu acho que só um filme bem feito. Pra você ver o quanto Star Wars tá na lama. O quanto tá destruído Star Wars. Tá ligado? E assim, uma das melhores... A melhor coisa da Ahsoka é o Anakin. Se tirar o Anakin, mano, perde 6 pontos. Mas também, pra mim, a Ahsoka tem o melhor vilão desde o Dark Sidious. Que é... Puta, vou esquecer o nome dele. Caralho, velho. O Barbão lá, o Jedi Renegado. É o melhor vilão. Cara, que vilão foda. Vilão imponente, vilão inteligente, vilão forte, vilão, porra, foda. Ele seria um ótimo vilão pro Calcastes, tá ligado? Para quem já era convertido. Uma série incapaz de expandir o universo para novos públicos ou gerar assunto. Eu tô pegando um ódio dessa frase, expandir o universo, cara. Ai, cara, eu não entendo essa obsessão, é que nem a Marvel. Não, vamos expandir. Aí nada se conecta com nada, você não liga pra nada, tudo é feito de uma forma porca, porque fica nessa, expandir. Ainda que a Ahsoka tivesse expandido e muito as nossas percepções, vou dizer assim, percepções técnicas desse universo de Star Wars. Tem tanta resposta ali, tem tanta coisa. Vou te provar que não precisa expandir. Cara, se você faz um filme, que nem vai ter um filme sobre o primeiro Jedi, né? Sobre acho que o começo da Ordem Jedi. Vai se passar, provavelmente, a maioria das cenas vão ser lá no... onde eles tinham lá a federação deles lá. A base deles. Você viu? Não tá expandindo, tá voltando. Só que tá voltando pra base. Tá voltando pro que dá certo. Fez sucesso, aí você começa a ver eles indo pra outros planetas. Expande mais um pouco. Sabe? Ali. E aí? Pautou quem, meu Deus do céu? Vou colocar um ingrediente a mais aqui nesse caldo pra gente entender a cultura pop além de Star Wars, pra gente também entender Star Wars nessa cultura pop hoje em dia, tá? São poucas as franquias que realmente pautam os assuntos como Star Wars um dia pautou ou como a Marvel fez muito recentemente. Duna, por exemplo, adapta uma história densa, atinge uma bilheteria muito grande, mas o assunto morre depois que os memes sobre o Lisan Al-Gaib se saturam. Avatar, mais de uma década depois do primeiro filme, volta, arrecada uma fortuna absurda e fica por isso. Não cria o fandom real que se esperava de algo que estava sendo cozinhado há tanto tempo. A Marvel, desde Vingadores Ultimato, a Marvel cambaleia. Os filmes, as séries no Disney Plus, tudo soa como expansão cansada. O que antes era explosão, tá quase para uma implosão. Tanto que aposto no que já deu certo um dia.
Assim como esse exemplo aí que eu dei de Star Wars, do Grogu, do Baby Yoda, de fechar o time para ganhar de 1-0. Em resumo, a fórmula do sci-fi complexo de Duna não parece um caminho seguro. Cara, vai tomar no cu, porra, de geladeira do caralho, velho. Vai se fuder, porra! Aí tá no mudo, por que tá no mudo? Da Marvel também mostra, assim, claríssimos sinais de esgotamento. A megalomania de Avatar, não, ela não oferece um modelo viável. O que sobra? E aí Star Wars fica tentando... Se você reparar, PH, eu não queria falar disso, mas tudo isso que você falou teve dedinho da cultura woke. Tudo isso que você falou teve dedinho de queremos fazer para o novo público. Tudo isso teve politicagem. Tudo isso que você falou agora. Tudo isso era bom e passou pela mão dos woke. Colocou militância, progressismo, como a sociedade tem que ser na cabeça dos roteiristas energúmenos de Hollywood, que não tem vivência nenhuma da vida e quer falar pra você como você tem que viver sua vida. Engraçado, né? Mas isso aí você não vai colocar na sua... Tenho certeza que você não vai falar sobre esse progressismo, né? Cultura woke não existe, né? Escutar o mercado, em vez de ser o que ele foi um dia, definidor e não definido. Star Wars não tem que ouvir o mercado. Star Wars é o mercado. Esse mercado é o que um dia foi Star Wars. Mas o que temos hoje é que não há uma visão clara para a franquia. Star Wars quer tudo isso que eu falei. E antes de alguém falar, porque não duvido aparecer um Zé Ruela, Star Wars sempre teve política, o energúmeno. Eu tô falando sobre política, como era Star Wars antes? Falava sobre um ditador. E rebeldes contra um ditador. Isso pode ser... Os dois lados do espectro político podem se identificar. A cultura woke não tem como se identificar. Ela é de esquerda, militante, pronto. E ainda é do militante mais sojado que tem. Não é nem o esquerdista raiz. Então não. Entendeu? Antes ficava em aberto. Cada um interpreta de um jeito. Cada um tem pra si qual Star Wars ele tem na cabeça dele. Agora, quando você já tem claramente cravado um espectro político, lógico que você vai perder o outro a base toda, né? Que é a grande aventura, que é a profundidade filosófica, que é o público infantil, que é o público adulto. Mas como diz o ditado, quem quer tudo acaba com nada. Falta segurança criativa para Star Wars. A Lucasfilm e a Disney parecem muito mais reagir aos tropeços recentes com decisões apressadas, cancelamentos, mudanças de rota do que construir, do que de fato impor a identidade de Star Wars no mercado. Star Wars se tornou um labirinto, um futuro em que em movimento sempre está, como diria o mestre Yoda. E o futuro de Star Wars não está se movendo. Ele está se debatendo para todos os lados, sem saber o que fazer consigo mesmo. Quanto tempo vai aguentar? Aí eu já deixo com vocês. Olha que engraçado, né? Olha como você termina o seu vídeo. No último vídeo você estava falando pra gente que o choro é livre, né? Ou a gente aceita todos esses novos Star Wars que hoje você tá batendo, ou a gente cai fora. Não foi isso que você falou? Do público conservador, do público antigo? Tá aí você mesmo dando a sua resposta. O que é de Star Wars sem nós? O que é de Star Wars sem respeitar os filmes clássicos? Não é nada, é um lixo. Bom que você enxergou. Bom que você... você enxergou assim, né? Você não falou o nome dos culpados, né? Tá se debatendo. Se debatendo por quê? Porque tava querendo novos públicos, sem ter base. Tá aí, PH. Você mesmo agora se refutou, certo? Galera, o vídeo fica por aqui. Desculpa. Cara, o que tá acontecendo aqui, mano? Cara, isso quer me deixar estressado, cara. Por que tá carregando essa merda, sendo que é só clicar aqui?